matéria do Nicolas Satriano no nosso portal traz detalhes sobre o livro-reportagem Decaído, do jornalista Sérgio Ramalho, que conta sobre a vida de Adriano da Nóbrega, né? Ex-agente do BOPE e ex-miliciano do escritório do crime. Cabe destacar que um dos capítulos da obra narra como foi a transformação do Adriano, de como ele, financiado pelo jogo do bicho e pelo Estado, se tornou um especialista em matar. Né? O Nicolas destaca que fica evidente no livro-reportagem que o Adriano se espalhou medo e morte pelas favelas do Rio de Janeiro, e que entrou, né, na PM com patrocínio do jogo do bicho e saiu de lá tão ou mais cruel e sádico do que ele já era. Então aí uma recomendação aí do nosso portal, desse livro aí que chama muita atenção, que enfim, detalhes sórdidos aí da política, da segurança no Rio de Janeiro, né? E sai hoje o edital para a seleção de mais de 6.600 servidores, é isso? É isso, Roberta. O Enem dos concursos, né, o concurso público unificado, vai publicar hoje o seu edital. As inscrições vão do dia 19 de janeiro até 9 de fevereiro, com provas previstas para o dia 5 de maio. O concurso público unificado ele foi pensado aí para garantir a contratação rápida de servidores públicos, né? Nos governos Jair Bolsonaro, Michel Temer, houve um desmonte do serviço público. Segundo o governo federal, há uma necessidade de cerca de 73 mil funcionários. Então está prevista aí, com esse concurso público unificado, a contratação de mais de 6.600 profissionais nessa grande inovação aí que o governo está fazendo em termos de governança pública. E a coluna do Chico Sá diz o seguinte, olha, Lula fez o convite direto, olho no olho, para que a ex-companheira Marta Suplicy retorne à casa, retorne ao PT. É isso, Chico Sá traz nesse artigo aí uma lembrança, né, de que são quase 10 anos de separação de Marta Suplicy e o PT, que ele fala um pouco sobre a questão da traição, né, que tem sido muito discutida por militantes, mas o Chico aponta que na prática da grande política, né, dos políticos mais tradicionais, né, mais antigos, essa questão não fica mais para terapia e para psicanálise, que não precisa levar tanto tempo para debater uma traição, né? Então ele aponta aí que o retorno do PT é mais um dos tabus que Marta Suplicy está quebrando, e que também lembra, né, que o Boulos deixou aí o Lula negociar essa questão para buscar esse apoio, que pode ser um apoio de peso nessa campanha, que pode aí, como o Chico traz, carregar o bilhete único do Boulos em São Paulo, né? Lembrando que foi a Marta Suplicy, prefeita, que criou o bilhete único em São Paulo, então faz aí uma alusão a isso. E o Chico aponta que isso aí pode ser um grande trunfo para o Boulos nessa campanha eleitoral de 2024. Ontem lá no Rolê ICL, Roberta, Lucas e Rodrigo, a gente conversava sobre as pessoas que votaram no Bolsonaro e depois fizeram um caminho para ir votar no Lula, né? Quanto tempo a gente leva para perdoar as pessoas? Tem gente que acha que não tem perdão nunca. Ah, você foi golpista um dia, você foi, como é o caso da própria Marta Suplicy, que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma. Você foi golpista um dia, nunca mais tem um caminho de volta. Outras pessoas acham que sim, que você pode fazer o caminho de volta. A Marta, no caso, Rodrigo, vai fazer o caminho de volta de novo, né? Porque ela era do PT, saiu do PT, se afastou, volta para casa. Você acha que as pessoas vão conseguir? Aqui no nosso chat as pessoas estão divididas. Muita gente falando do legado da Marta, mas muita gente falando também sobre o quão essa reaproximação é esquisita por conta de tudo que a gente sabe que a Marta fez nos últimos anos, né? Não foi, como é que é? Me lembra aquele jogador, né? Fiz que fui, não fui, acabei fome. É a volta dos que não foram, ou foram no caso dela? Ela foi, na verdade ela foi. Ela votou ela tinha sido eleita pelo PT, né, senadora? Aí sai do PT e com os votos, ela tinha sido eleita com os votos dos eleitores do PT. E nesse mandato, ela aprova a derrubada da Dilma em 2016. Para o pessoal mais orgânico do PT, os militantes e tal, é muito complicado. Acho que a Marta vai ter dificuldades ainda. E tem uma outra frase da política, né, Lucas? Que a política até admite a traição, mas não gosta muito dos traidores, né? Então a Marta, primeiro trai o PT e a Dilma e vota pelo impeachment. Aí entra no MDB, se aproxima do Temer, etc, etc, e termina participando do governo do Ricardo Nunes, atual prefeito, que é do MDB. Uma secretária de Relações
internacionais. Agora ela trai o Ricardo Nunes, e não é porque eu acho que é legítimo, mudei de opinião, voltei atrás, mas ela primeiro fechou apoio ao Boulos e depois avisou o Ricardo Nunes. É complicado, né? Assim, na política esses gestos assim não são esquecidos. O Dória, por exemplo, ficou com essa fama, né? Vamos lembrar, Roberta, o Dória, né, trai. Acabou sozinho no parquinho, né? Acabou sozinho, voltando a fazer o que ele fazia antes, que era reunião para empresário. Por quê? Ele foi levado para a política pelo Alckmin, traiu o Alckmin, depois apoia o Bolsonaro, depois vai para a oposição ao Bolsonaro, enfim, não tem lugar mais, fica sem ambiente. Briga com o Eduardo Leite, briga com todo mundo. Brigou com todo mundo. É uma coisa forte. Então eu acho que... Agora, isso aqui é a leitura que nós estamos fazendo aqui, mas politicamente, apesar de tudo isso, pode ser que politicamente ajude o Boulos, dê um empurrão para o Boulos, uma eleição que tende a ser muito disputada. Se o Boulos tiver que enfrentar o Ricardo Nunes no segundo turno, não vai ser fácil, porque a direita vai votar no Ricardo Nunes. Mesmo aquela direita bolsonarista, que acho que vai ter um outro candidato no primeiro turno, no segundo turno, contra o Boulos, vai votar no Ricardo Nunes. Então, né, o William até me dizia mais cedo que ele acha que a grande chance do Boulos é enfrentar um nome até mais à direita, né, no segundo turno. Não é isso, William? É com o Ricardo Salles, é essa a aposta que eu tenho feito. A gente vai falar muito sobre eleições nos próximos tempos, aqui nas eleições municipais, mas eu tenho acreditado que a direita e a direita tradicional, o centrão, vão ganhar poder nessas eleições, vão ganhar espaço contra essa polarização entre o PT, entre o Lula e o Bolsonaro. No meio do caminho vai esse pessoal. Quanto mais para perto do Bolsonaro, é por isso que, inclusive, que o Ricardo Nunes, são dois Ricardos, né, que podem ser candidatos aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, e o Ricardo Salles, que é deputado federal do PL. O Ricardo Salles já é muito bolsonarista, então, se o Ricardo Salles for candidato mesmo aqui em São Paulo, leva o bolsonarismo consigo, e aí no segundo turno, eu acho que o Boulos tem mais chance. Se for contra o Ricardo Nunes, mais moderadão, Roberta, eu acho que as chances do Guilherme Boulos são menores. Ricardo Nunes, o prefeito Ghost. Ninguém sabe o nome dele. Lucas Rocha. Ghost mesmo e sumisse, mas no caso ele é Ghost e está aqui encostado na gente. Ô Roberta, posso só falar? A gente comentou a Marta, a trajetória dela, e falamos um pouco da manchete, que foi o que o Lucas tinha trazido. Eu adorei a manchete do site, né? Muito bem feita. Como é que é? Carrega o bilhete único, né? Do Chico Sá, coluna do Chico. Com a Marta Suplicy de volta, Lula carrega o bilhete único do Boulos. Então, é aquela manchete que resume muito bem o conteúdo. Por que o Lula está trazendo? Por causa disso. Trazer à memória um eleitor talvez mais velho, né? Não o eleitor de 20, 25 anos, mas o eleitor acima dos 40, lembra do governo da Marta e tem uma boa memória, foi uma boa prefeitura. Ela pessoalmente, é isso, né? A gente está falando aqui, a figura pessoal dela atrapalhou tanto que ela não conseguiu se reeleger. É um caso único, Roberta, de um governo que era super bem avaliado, a prefeitura dela, e perdeu a eleição, porque a figura pessoal tinha uma série de implicâncias com a Marta, uma mulher que se colocava de maneira muito afirmativa e tal, e aí perdeu, mais pela implicância pessoal que havia contra ela, aquela coisa da martaxa também e tal, mas politicamente tem uma memória boa, especialmente nas periferias de São Paulo. Né? Vamos ver o que vai acontecer.